Estamos analisando a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, agora no artigo 9º. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 9º. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Parágrafo 1º. Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. Parágrafo 2º. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Então, aqui, esse artigo 9º trata justamente sobre as obrigações, né? Já tratado aqui na lei de introdução quanto aos direitos pessoais, quanto aos bens, quais são as regras que devem reger essas relações, né? A própria legislação trata sobre isso, dizendo, né, que o estatuto pessoal, em se tratando aí dos direitos, deve ser regido pela lei do domicílio do indivíduo, né? Aquele indivíduo que vem residir em nosso país, ele tem esse direito, né, quanto à sua capacidade, sua personalidade, seu nome, seu direito de família, rege-se com a lei do país em que aquela pessoa é domiciliada. Em se tratando dos bens, rege-se aí com a regra de que aqueles bens em que estiverem situados, em regra, onde eles estiverem situados, é que irá regular, ter aquela legislação daquele país onde os bens se encontram. Da mesma forma, a obrigação para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se à lei do país em que se constituírem. Então, quando os bens estão relacionados a um país, estão em um determinado território, um determinado país, rege-se a lei daquele país. Quando a obrigação é firmada, ela é firmada em um determinado país, se aplica a lei daquele país em que ela se constituiu. Então, tanto os bens quanto as obrigações estão vinculados ao local em que estiverem situados ou em que se concretizaram essas relações. Diferente aí do estatuto pessoal, dos direitos pessoais, né, da pessoa, que rege-se pela lei do domicílio daquele indivíduo, né? Parágrafo 1º aqui diz o seguinte: destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira, quanto aos requisitos extrínsecos do ato. Então, se uma obrigação ela foi formada no estrangeiro, mas ela tem que ser executada no Brasil, essa obrigação, deve-se observar aqui então a lei brasileira, né? Admitindo aqui as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato, né? Então deve-se observar toda a forma daquela obrigação, se ela é permitida sob a ótica do ordenamento jurídico brasileiro para ser aplicado, né? Admitindo, evidentemente, e observando as peculiaridades da lei estrangeira de onde se formou aquela obrigação. Então, tudo isso aqui é para dar compatibilidade a essa obrigação com o ordenamento jurídico brasileiro, né? Parágrafo 2º diz o seguinte: a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Então, em se tratando de uma obrigação que venha do contrato, né, ela reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Então, onde residir o proponente, aquele que propõe aquele contrato, é considerado então o lugar em que aquela obrigação se constituiu quanto a um contrato. Então, portanto, irá reger basicamente as leis daquele país onde residir esse proponente, basicamente. Então, esse artigo 9º, bem simples, tratando aí sobre as obrigações e quais são as regras que vão reger essas obrigações aí, basicamente dizendo que as regras das obrigações devem ser aplicadas à lei do país em que elas forem constituídas. Então, esse é o artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.